no Brasil, nós temos 60% a 70% dos pacientes estão tratando no SUS. Então, 30% ou 40% estão tratando em clínicas privadas, pelo convênio. Então. E as coisas mudam muito de um lugar para o outro. Veja, em mieloma, nós estamos usando as drogas que a gente chama de novas drogas. Tem algumas que são antigas. Talidomida, o bortezomib, que é o Velcade, a lenalidomida, que é o Revlimid. Vamos ver dentro das últimas décadas o que aconteceu. Acontece que na década de 90, o transplante, que são altas doses de quimioterapia com resgate com células tronco-periféricas, então entrou o transplante, principalmente na década de 90, na década de 2000, as novas drogas, e é nítido, a sobrevida dos pacientes com mieloma aumentou, e coincide exatamente quando entrou o transplante, quando entrou o bortezomib, quando entrou a talidomida, quando entrou lenalidomida. Então, isso é estatístico. Não só de centros isolados que mostraram isso, mas a própria epidemiologia, o registro nos Estados Unidos mostrou que diminuiu a taxa de mortalidade do paciente com mieloma. Então, é uma realidade. O transplante e as drogas novas mostraram um aumento na sobrevida desses pacientes. Agora, a questão é, dentro disso tudo, o que nós estamos podendo fazer no Brasil? Não são todos os centros que têm transplante. Os centros que têm transplante recebem paciente de fora para transplantar. Mas muitos centros, não é a nossa realidade aqui na Santa Casa, não é essa. A nossa realidade é diferente porque a gente trabalha muito em cima disso, participa de estudo, etc. Mas a realidade fora, tem centros como Belo Horizonte, por exemplo, uma cidade como Belo Horizonte, que os pacientes têm dificuldade para ser encaminhado para o transplante de medula óssea dentro dos hospitais que atendem o SUS. Vem para São Paulo para transplantar. Então, e isso no país inteiro. No país inteiro. Então, cidades, como é que você pode imaginar que uma cidade como Belo Horizonte tem dificuldade para ter transplante de medula óssea? E o pior é que não é só no SUS, não. Até no privado. Eu estou me referindo a um exemplo que veio aqui na minha cabeça agora, mas isso eu estou... Recife, transplante tem muito problema. Então, muitas pessoas têm que acabar se deslocando de lá para vir para São Paulo para transplante, que é um procedimento que hoje em dia, um transplante autólogo de medula óssea, todos esses locais têm transplante no Nordeste, sim, está crescendo muito. Crescendo muito, graças a Deus, porque antes tinha que vir todo mundo para São Paulo. Mas não é uma realidade nacional ainda o acesso ao transplante autólogo de medula óssea para o mieloma múltiplo. Então, ainda falta o acesso para o transplante. O SUS paga o transplante autólogo de medula óssea, paga, mas o centro precisa ter e precisa viabilizar. Com relação à talidomida, nós usamos muito no tratamento com mieloma, é uma boa droga, tem sido muito utilizada. No Brasil é distribuída pelo governo, é uma medicação boa para mieloma. Agora, tem as outras questões. Nem todo mundo consegue tomar talidomida pelos seus efeitos colaterais. O mieloma múltiplo é uma doença que tem recaída, a doença não tem cura. Então, os pacientes tratam, a doença volta, você precisa tratar de novo. Então, o Velcade, que hoje é uma droga, que é o bortezomib, né? É uma droga utilizada no mundo inteiro como primeira linha, aqui no Brasil só os pacientes de convênio que têm acesso. Um ou outro hospital do SUS tem acesso por vontade própria. Uma ou outra secretaria no Brasil compra a medicação, mas a PAC, que é procedimento de alto custo, não cobre o uso do Velcade dos pacientes. Então, enquanto o mundo inteiro usa o Velcade de primeira linha, no Brasil a gente não consegue usar nem para o paciente que recaiu, que seria obrigatório o uso dessa droga. No estado de São Paulo, a Secretaria da Saúde estava comprando a medicação para os pacientes até 2, 3 anos atrás, depois acabou. Aquilo que a gente chama de APAC paulista agora, estamos lutando para retomar, porque
não sei nem o que te dizer, porque é de uma necessidade tremenda. É uma necessidade, não é uma perfumaria, entendeu? É uma necessidade. Hoje em dia, todo mundo no mundo todo usa Velcade de primeira linha. Tá bom, não vamos poder usar o Velcade de primeira linha, no mínimo nos pacientes com insuficiência renal, que é a melhor droga. Nem isso nós podemos. São muitos pontos, e isso eu estou falando de uma droga que está aprovada no Brasil pela Anvisa, no mundo inteiro. Então. E a lenalidomida, o Revlimid, que não está nem aprovado em 80 países, no Brasil não está aprovado porque a Anvisa não está satisfeita com o que foi apresentado. Eu tenho vergonha disso. Eu, como médica, viajando o mundo todo, e as pessoas perguntam para mim, escuta, mas o que acontece lá no Brasil que ainda não foi aprovado? É difícil repetir o que a Anvisa alega. A Anvisa alega que o laboratório não apresentou documentos que demonstrem eficácia da medicação. Só que o mesmo documento e o mesmo estudo, que é o MM009 M010, que foi apresentado nos Estados Unidos, na Europa, no mundo inteiro, 80 países, foi o mesmo. Puxa vida, será que a Anvisa aqui é tão mais esperta que todas essas agências regulatórias do mundo todo?